Magda Maria Belo de Almeida Neves. Magda de Almeida Neves para os textos acadêmicos e livros, etc. Eu tenho curso de graduação em Serviço Social, mestrado em Ciência Política na UFMG e doutorado em Sociologia na USP, com o programa Sanduíche em Paris, com o pessoal do IRESCO na área de trabalho e gênero, que é a minha temática de dissertação de mestrado e de tese de doutorado. Eu trabalhei muitos anos na FAFISH, no Departamento de Ciência Política, fui diretora da FAFISH, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da UFMG, me aposentei lá no início de 98. Vim para a PUC, em 98 eu estava chegando aqui na PUC e já tinha uma proposta de implantação do programa de pós-graduação em Ciências Sociais por parte do reitor, na época o padre Geraldo Magela, e a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora Léa Succhi. Então já existia essa movimentação quando eu cheguei aqui na PUC, e aí se constituiu uma equipe para pensar o programa de pós-graduação. Essa equipe foi composta pela professora Léa Succhi, que era a pró-reitora, a Regina Nabuco, que foi nossa professora aqui do programa, infelizmente já falecida, a professora Luciana Andrade, a professora Lucília de Almeida Neves Delgado, eu e acho que somos nós, que começamos a conversar e a montar esse programa. Encaminhamos a proposta no final de 98 para a CAPES, né, e recebemos a visita da coordenadora da Sociologia, porque a gente encaminhou a nossa proposta para o Comitê de Sociologia. Evidentemente que o nosso programa no início era um programa mais interdisciplinar, tanto que ele na época teve o nome de Gestão em Ciências Sociais, né, em Gestão das Cidades e Ciências Sociais. Só que depois ele foi se consolidando na área de Ciências Sociais e acabou ficando um programa com a temática cidades. Mas nessa época, então, veio o Comitê de Sociologia da CAPES, avaliou a nossa proposta, sugeriu algumas mudanças, mas nos deu carta branca para começar em março de 99. Então, nós começamos o nosso programa. Aí começaram os desafios, né? Primeiro, o desafio da divulgação, né, e de ter alunos para iniciar e acompanhar o programa e estudar, enfim, né, toda essa trajetória importante de um programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Segundo, um espaço, né? Na época a PUC estava com muita dificuldade de espaço e o padre Geraldo Magela nos alocou numa sala ainda pequena ali no Museu de História Natural da PUC, né? E nós ficamos ocupando um espaço pequeno, mas já começamos a ter uma demanda de alunos que foi muito importante. Vieram alunos de várias cidades do interior de Minas para fazer o programa aqui, né? Para cursar o nosso programa. Nós tivemos alguns convênios importantes, como, por exemplo, o convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte, que liberava, né, algumas horas dos seus funcionários para vir fazer o mestrado com a gente, porque inicialmente nós começamos com o mestrado, né, só posteriormente é que se completou com o doutorado. Então, nesse primeiro momento, foi um desafio a consolidação do programa, né, divulgar o nosso programa, né, e ter alunos, né, para a gente poder ter um feedback importante aí em termos de trajetória, de ensino, né, e de investimento. E na medida que a gente foi avançando na consolidação do programa, a gente foi conquistando também dentro da PUC um espaço importante, tanto que na gestão do pró-reitor João Francisco, nós conseguimos alocar este espaço atual do nosso programa. Nós viemos para cá, né, aí com mais salas de aula, com mais espaço para os professores, né? Então essa foi uma conquista muito grande.
graças, eu acho, o desempenho do nosso programa, que foi muito bem aceito pela comunidade da PUC, pela comunidade da cidade. Eu acho que a temática cidades chamou muito a atenção, né, no sentido de dar conta de uma problemática que estava colocada aí na realidade brasileira, as metrópoles crescendo, né, uma série de problemas de mobilidade, de desigualdade social, de pobreza, de políticas públicas. Então, isso chamou atenção e envolveu muita gente com interesse de cursar o programa. Então, isso foi muito importante. Eu fui coordenadora do programa desde o início do programa, em 99, até o início de 2005, quando nós começamos, já enviamos para a CAPES o programa de doutorado, que quem liderou o programa no sentido de dar um formato, conversar com os professores e consolidar o programa naquele primeiro momento para envio na CAPES foi o professor Carlos Aurélio. As linhas de pesquisa do programa, elas se organizaram em três motes, vamos dizer assim. A linha de políticas públicas e cidade, que era justamente a tentativa de analisar, né, e estudar as políticas públicas, não só das prefeituras, mas como dos estados, governos estaduais e federais, no sentido de pensar, né, e refletir sobre essas políticas públicas, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante do programa. A outra linha de cultura e modos de vida, né, que é justamente pegando toda essa temática, né, de patrimônio, da cultura, do que se cria em termos dessa dinâmica nas cidades. E depois a outra linha foi a linha de trabalho e desigualdades sociais, que vem dar conta dessa temática nas cidades, cidades que cresceram muito, né, uma reflexão sobre essa dinâmica das cidades, né, em termos de emprego, desemprego, a questão das desigualdades sociais, a questão das periferias, né, das cidades, como é que isso se aloca em termos, né, da dinâmica dessa cidade, não só em termos das políticas públicas, né, para gerenciar toda essa diversidade das cidades, mas também a questão da cultura, a diversidade toda cultural na cidade. E nessa linha se desenvolveu com muita proeminência estudos sobre bairros, né? Então o programa tem vários estudos sobre bairros tradicionais e bairros de periferia em Belo Horizonte, e depois a temática do trabalho de desigualdade social, que é uma temática sempre premente e presente nas grandes metrópoles.